Urgente. Moscou à vista. Monstro balístico ucraniano pronto para atacar. Sensação. O Kremlin está tremendo. Este míssil fez com que os ataques do Cenerno fossem ofuscados pelo nosso desenvolvimento. Choque. Desastre nuclear na Rússia. A juventude ucraniana despedaçou o coração da Federação Russa. O colapso da Aveleira. Flamengo atacou novamente o ninho de mísseis de Putin. Abu Dhabi acabou com o Kremlin, um acordo secreto e uma tentativa de assassinato infernal em Moscou. Final explosivo. Eles se calaram. As negociações foram uma derrota para Putin. O serviço secreto russo está agitado. A elite foge. É uma sensação. Elon Musk ataca de novo. Isso é pela Ucrânia. Os soldados de Putin ficaram cegos e surdos. Isso muda radicalmente todas as cartas na mesa. Além disso, as Forças Armadas estão preparando uma reinicialização global da frente. Que surpresa já espera os russos? Tudo isso a seguir em nossa edição. Ponto quente. Sensação. A Ucrânia criou um míssil capaz de destruir Moscou. O míssil balístico ucraniano tornará os atacons obsoletos. A Ucrânia criou uma arma de retaliação que transformará o profundo deserto de Torhog em um inferno em chamas. O projeto secreto está oficialmente em investigação. O Kremlin estremeceu. Este é o fim da defesa aérea russa. Detalhes na reportagem. A Ucrânia terá novos mísseis balísticos. A empresa de defesa Firepoint está preparando para equipar as Forças Armadas com os mísseis balísticos FP-7 e FP-9. Os desenvolvedores dos mísseis afirmam que eles são significativamente mais baratos do que os equivalentes ocidentais e seu alcance permite atingir alvos estratégicos, nas profundezas da retaguarda da Federação Russa. Quanto à ogiva, este é um dos elementos padrão desses mísseis. Na versão menor, o FP-7, trata-se de uma bomba americana de 500 libras, uma bomba aérea explosiva comum, FAB. Já no FP-9 é algo mais sério, uma bomba aérea explosiva de 2.000 libras. Ou seja, naturalmente sem a parte traseira, por isso ela pesa um pouco menos, mas é a maior bomba americana da Segunda Guerra Mundial. Foi declarado que o míssil FP-7 é um análogo econômico do sistema americano ATACMS. Ela é destinada a ataques de alta precisão em curtas distâncias. Uma modificação mais poderosa, a FP-9, é capaz de atingir alvos a distâncias comparáveis àquelas até Moscou ou São Petersburgo. A Firepoint anunciou a criação de 2 mísseis. Um deles é mais ou menos para substituir o ATACMS, é o FP-7, com alcance que inicialmente diziam ser de até 200 km, mas agora falam em até 300. E o FP-9 já é um míssil mais sério, com alcance de até 900 km. No início falava-se em 800 a 850. Mas os testes mostram um alcance um pouco maior. E as ogivas, respectivamente, se no FP-7 ela é relativamente pequena, cerca de 150 quilos, no FP-9 já se trata de um míssil sério com ogiva de 800 quilos. É evidente a olho nu que os novos mísseis irão fortalecer as posições defensivas da Ucrânia. Os alvos dependem do tipo de ogiva. Se a ogiva for penetrante, protege os objetos. Se for uma unidade de combate regular, por exemplo, uma empresa, armazéns, empresas, uma bomba de alto poder explosivo, basta que ela atravesse o teto e exploda no meio da sala. Se o alvo, por exemplo, for um ataque às posições dos sistemas de mísseis antiaéreos, pode ser usada uma ogiva. Lá onde há uma grande quantidade de submunições, basta perfurar os reboques com equipamentos de radioeletrônica para que o sistema fique fora de operação por muito tempo ou seja completamente destruído. O Firepoint observa que, ao contrário dos drones ou mísseis de cruzeiro, os projéteis balísticos têm uma chance maior de penetrar as defesas aéreas, ao redor da capital russa. Sim, e quando dizem que, ou seja, não é necessário espalhar os sistemas de defesa antiaérea russos por todo o território, e isso realmente não precisa ser feito. Basta criar algumas zonas de patrulha de caças e já será muito difícil atravessá-las. E o caça é a arma mais eficaz contra ataques aerodinâmicos de deep strike, ou seja, mísseis drones. Mas se usarmos balística, nesse caso, a componente de caça é completamente excluída. Aviões não funcionam contra a balística. Além disso, todos os sistemas de curto e médio alcance são excluídos. No momento, os mísseis estão passando por testes.
A velocidade de seu desenvolvimento se deve à redução da burocracia para o setor de defesa. Espera-se que a codificação e a adoção oficial em serviço ocorram já em fevereiro deste ano. O final explosivo das negociações em Abu Dhabi atingiu o Kremlin, em Moscou. Ataque terrível choca forças de segurança na capital. Caos total. É só o começo. O que escondem e como a Rússia sofre. Detalhes a seguir. O segundo dia das negociações de paz em Abu Dhabi entre Ucrânia, Estados Unidos da América e Rússia terminou com um acordo para a troca de 314 prisioneiros de guerra. Está tudo bem, mamãe. Agora tenho muito pouco tempo. Estou em casa. Está tudo certo. Estou vivo, saudável. Segundo as previsões otimistas do lado americano, a guerra deve terminar em breve, pois como Trump insiste constantemente, Putin quer muito a paz. Se você me perguntar se Putin está interessado em acabar com a guerra, eu lhe direi que sim. Em acabar com a guerra o mais rápido possível. Ele quer isso porque a economia russa não está em uma condição que lhe permita buscar uma guerra longa, mas ele quer que a guerra termine com a derrota da Ucrânia e do Ocidente. Isso ele também quer. Isso, por enquanto, não se encaixa. O acordo sobre os territórios ainda está sendo discutido. O trabalho para garantir a segurança está quase concluído. O acordo sobre prosperidade está na fase final. Acho que o povo da Ucrânia está agora cheio de esperança de que em breve chegaremos a um acordo justo. Do lado ucraniano, tudo parece menos otimista, mas a delegação ucraniana continua pressionando e insistindo em seus interesses. Putin está tendo que ceder. O fato de a Rússia ter passado a discutir detalhes técnicos já é um sinal importante de que Putin está vendo o próprio processo de paz de outra forma. Não do ponto de vista de sua eficácia, mas do ponto de vista de prolongá-lo. Porque ele já entendeu que a presença de pessoas como Medinsky no processo de paz, pelo menos, sinaliza aos americanos que Putin não tem nenhuma intenção séria. Eles entendem perfeitamente que um palhaço não pode decidir questões de guerra e paz. Então ele manda pessoas sérias para lá como se fossem generais. Talvez seja por isso que o chefe do GRU russo evita contar o que realmente está sendo discutido nas negociações. E, no geral, como estava o clima das negociações? Bem, pelo menos diga 2 palavras. Bem, disseram que tudo foi construtivo. Todos entendem tudo. Todos entendem tudo. Em que sentido? Bem, no sentido mais direto. Tá tudo muito complicado. Veja só que mundo turbulento. E nesse meio tempo, em plena luz do dia, no centro da capital russa, é cometido um atentado contra o seu vice, o tenente-general Vladimir Alexev. Por enquanto está vivo, mas com múltiplos ferimentos de bala e em estado grave. Eu peço a vocês, repensem, não façam isso agora, porque não há golpe maior para a imagem da Rússia para suas forças armadas do que esse. Uma provocação desse tipo só poderia ter sido feita por inimigos da Federação Russa. Alexev é um verdadeiro traidor da pátria. Afinal, ele nasceu e cresceu na região de Vinnytsia, e é lá que seus pais estão enterrados. Afeganistão, Chechênia, Síria, Donbass e a invasão da Ucrânia estão longe de ser toda a sua ficha de serviços. Apesar de ele ter saído daqui há mais de 40 anos e seus pais já não estarem vivos, ele é muito bem lembrado aqui. Além disso, Alexev é um dos organizadores dos ataques com mísseis e aviação contra a Ucrânia. E também é o curador dos chamados referendos nos territórios temporariamente ocupados. Tenho mais do que certeza de que todas as tarefas estabelecidas pela liderança político-militar do país serão cumpridas. Eles estão perfeitamente equipados, perfeitamente treinados e, o mais importante, ideologicamente motivados para cumprir as tarefas durante a operação militar especial. Acontece que as negociações são ótimas, mas nenhum criminoso de guerra está completamente a salvo dos serviços secretos ucranianos, serviços especiais, e até mesmo no território da chamada Grande Rússia. Flamingo versus Avelã. O martelo ucraniano atingiu um ninho de mísseis de Putin. Kapustin Yar arde, hangares em ruínas, evacuação e pânico. Ucrânia redefiniu Oreshnik. E os mísseis da Rússia agora? Veja os detalhes chocantes. Olhar. Kapustin Yar é um local de onde centenas de mísseis são lançados contra a Ucrânia. Entre outras coisas, eles estão lançando o mesmo Oreshnik por lá. Mas será este o fim da arma mais temida de Putin?
Mísseis ucranianos Flaminda destruíram o campo de testes Kapustin Yar em pedaços. Aquele mesmo local de onde lançavam o Oreshnik foi reduzido a ruínas. Durante o mês de janeiro, as forças de defesa da Ucrânia atacaram o campo de testes Kapustin Yar, na região de Astrakhan, na Rússia. O importante é que o ataque ocorreu durante o processo de negociações em Abu Dhabi. Isso aumentou significativamente a influência da delegação ucraniana nas negociações. Foi um golpe informacional, político e militar extremamente sério contra a Federação Russa. Lembro que o Oreshnik era usado como elemento de pressão militar e política não só contra a Ucrânia, e agora ficou claro que o próprio Oreshnik está na zona de alcance do míssil balístico ucraniano Flamingo. Estamos falando da infraestrutura do campo de testes, em particular do complexo de construções do tipo hangar, onde é feita a preparação pré-lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. Foi lá que o principal ataque atingiu. Independentemente de as plataformas de lançamento terem sido destruídas ou não, a destruição do hangar de preparação pré-lançamento de Oreshnik é um golpe seríssimo para as posições da Federação Russa no momento do uso, numa perspectiva histórica de curto prazo. De Oreshnik, especificamente do campo de testes Kapustin Yar. Ou seja, ele já está de fato na zona de impacto do fogo das forças de defesa da Ucrânia, e isso muda radicalmente todo o equilíbrio de forças. Mas o importante é que, entre os meios de ataque, havia um míssil de fabricação ucraniana, que com certa probabilidade poderia destruir os mísseis balísticos de Putin. Podemos esperar que, em breve, o lado ucraniano possa responder de forma adequada ao terror de mísseis por parte da Federação Russa. Em primeiro lugar, trata-se de atingir alvos militares legítimos no território do país ocupante. São refinarias de petróleo, empresas do setor energético e, consequentemente, alvos fixos como as empresas do complexo militar industrial russo. Outro ponto é a distância e a profundidade. De acordo com os dados, a precisão provável do míssil Flamingo é de cerca de 160 metros e sua ogiva supera até mesmo os Tomahawks americanos. Alvos a mais de 3.000 quilómetros de distância podem ser atingidos. Segundo informações da inteligência ucraniana e, consequentemente, dos parceiros ocidentais, atualmente a produção já está sendo ampliada para 2 unidades por dia. Esta é uma arma de vingança. Esta é a forma como o lado ucraniano responderá adequadamente a qualquer ato terrorista cometido pelo país. Agressor. Mas o que surpreende é a semelhança entre os sistemas de defesa aérea da Rússia. Kapustin Yar é uma instalação militar estratégica, praticamente a única do seu tipo em toda a Rússia, e parece haver um consenso de que eles devem ser protegidos. A defesa aérea russa mostrou-se absolutamente despreparada para repelir ataques, mesmo contra um objeto militar estratégico como o campo de testes Kapustin Yar. E mais uma vez ressalto, a balística ucraniana atravessou praticamente todo o território da Federação Russa, fora do alcance dos sistemas de defesa aérea. E isso representa perdas tanto de imagem quanto militares para a Federação Russa. Mas aqui está a principal questão. O que pode ter acontecido com Oreshnik após tal ataque? Ao que tudo indica, o hangar foi destruído, assim como a possibilidade de realizar trabalhos de pré-lançamento. No momento, o lado russo não possui essas capacidades. A infraestrutura do campo de testes e, em primeiro lugar, consequentemente, as oficinas de preparação pré-lançamento e as plataformas de lançamento, ao que tudo indica, sofreram danos gravíssimos que podem paralisar por muito tempo justamente a utilização deste campo de testes. Parece que Moscou está em perigo. Haverá mais mísseis fabricados na Ucrânia. A Flamingo, fabricante do míssil, anunciou o fim dos testes de seus novos mísseis balísticos FP-7 e FP-9, que são lançados de São Petersburgo para Moscou. Desastre do dia. O exército de Putin ficou cego e surdo. Elon Musk desligou Strelin. Os ocupantes ficaram sem comunicação, informações e coordenação. Há caos total na linha de frente. Ordens não chegam e unidades se perdem.
O que isso significa para o exército de Putin? As consequências já são irreversíveis. Eles reclamam. A comunicação foi perdida em todas as unidades das Forças Armadas russas. Neste momento, tudo retornou ao estado em que se encontrava no início da Segunda Guerra Mundial, em 2022, quando havia uma completa falta de coordenação entre as unidades, o que levou ao desfecho conhecido. Eles escrevem poesia. A comunicação sumiu, não há conexão. Qual a razão do nosso infortúnio? Elon Musk é o culpado. Elon, o que há com você? E frequentemente até fazem ameaças. Bem, agora o Trump precisa pegar o telefone e ligar para o Musk. Em algum momento, o relacionamento deles ficou ruim. Então é só explicar calmamente, tranquilamente, para ele voltar ao normal. Não desligue o Starlink só para os russos, desligue completamente para todo mundo. A razão para esse surto russo em todos os níveis é a desconexão do Starlink na linha de frente dos ocupantes. O exército russo está passando por um verdadeiro apagão na linha de frente. Os correspondentes militares Z relatam problemas nos ataques às posições das Forças Armadas da Ucrânia e chamam Elon Musk de fascista. A comunicação nas tropas russas está sendo desligada em grande escala. Isso reduz muito a capacidade de combate das tropas. Os drones russos usam exatamente esses terminais Starlink. Isso imediatamente causou uma enorme preocupação na Ucrânia. E a empresa SpaceX e a Starlink, então, estão tomando suas próprias medidas. Que medidas? Todos os dispositivos não registrados estão sendo desligados. Já em dezembro do ano passado, o especialista ucraniano em radioeletrônica Sergei Bezkresnov escreveu que os russos começaram a instalar terminais Starlink em drones de ataque e os operadores russos controlam os drones em tempo real. Atualmente, não existem meios modernos de guerra radioeletrônica que possam suprimir essa comunicação. E isso permitia, graças à boa, digamos assim, velocidade e largura de banda da conexão em tempo real, a operação de drones em altitudes extremamente baixas, passando-os pelo nosso sistema de defesa antiaérea. No final de janeiro, os russos, com a ajuda do Starlink, destruíram helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kirovogrado, a centenas de quilômetros da linha de frente, e um trem de passageiros na região de Kharkiv. Agora, Bezkresnov escreveu que um contra-ataque foi realizado contra o exército russo. Nas frentes nem é um problema, para o inimigo é uma catástrofe. Todo o comando das tropas caiu. Em muitos setores as ações de assalto foram interrompidas. Em nossas tropas foi identificado que houve problemas com aqueles que não enviaram rapidamente as listas para os Starlinks privados. O processo de análise continua. O especialista ucraniano também sugeriu que os ocupantes se lembrassem da experiência dos pais e começassem a aprender o alfabeto Morse. Menos de 2 semanas atrás, Sergei Flash Bezkresnov tornou-se conselheiro para áreas tecnológicas do novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. Muito provavelmente, essa nomeação foi um dos fatores que influenciaram Fedorov a recorrer oficialmente à SpaceX. Na Rússia, o Starlink não funciona. Os ocupantes compravam terminais em terceiros países e os ativavam em contas estrangeiras. Esses terminais funcionavam no território da Ucrânia e forneciam comunicação ao exército russo na linha de frente. O novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, pediu urgentemente a Musk que bloqueasse todos os terminais no território da Ucrânia que não estivessem diretamente ligados ao Ministério da Defesa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os usuários ucranianos têm a possibilidade de registrar um terminal não oficial através de um sistema eletrônico especial. Os terminais Starlink, incluídos na lista branca, estão funcionando. Os terminais dos russos já foram bloqueados. Continuamos a verificar os terminais Starlink. O primeiro lote de terminais que entrou na lista branca já está em operação. Por enquanto, as listas brancas são atualizadas uma vez por dia. Se você registrou o seu terminal, mas ele ainda não está funcionando, é preciso aguardar. Este é um processo muito amplo que exige tempo. Paralelamente, já estamos trabalhando para que os dados sejam verificados em tempo real. O comando ucraniano também ficou surpreso com a escala do uso do Starlink pelo exército russo. Comunicação é a logística em condições difíceis, nas quais, a muitos quilômetros da linha de frente, todas as rotas de abastecimento são monitoradas por drones do inimigo. Sem a transmissão de grandes volumes de informação por esse canal, simplesmente não haverá abastecimento. Recebemos de nossa inteligência informações sobre um pânico total entre os russos.
Atualmente, nenhum canal de comando das tropas russas na linha de frente, incluindo os pilotos de guerra eletrónica, reconhecimento de rádio e comunicações de linha de frente, está funcionando. Agora nós paramos neste exato momento, poderíamos dizer que, por assim dizer... No momento, interrompemos as tentativas do inimigo de nos atacar com drones equipados com Starlink. Esperávamos que os russos já tivessem começado a usar o Starlink em pequenos drones do tipo Molnia ou BM-35 ou no uso de drones do tipo Shahed. Era apenas uma questão de tempo. Isso representava um grande perigo para nós e por isso tomamos medidas críticas do nosso lado. Estas representam ações extremamente críticas, que precisam ser tratadas com atenção pela nossa equipe. Atualmente, o exército russo não tem um substituto à altura. O análogo russo do Starlink, o sistema Rassvet, que deveria ser lançado em 2027, não está pronto nem de longe. Ainda nem foi construído ou lançado o satélite que irá fornecer essa comunicação. Portanto, a opção mais eficaz agora para os soldados russos resolverem o problema é relembrar o código Morse. A frente russa está ruindo agora. O Kremlin impôs a fome. Na primavera não haverá ninguém nem nada para avançar. O exército de Putin está em contagem regressiva, sem reservas. Qual a surpresa ucraniana para anular a frente? Confira todas as últimas notícias da linha de frente. Putin está preparando uma ofensiva em grande escala nesta primavera. Segundo a avaliação de vários analistas, nos próximos 2 ou 3 meses, a Rússia pode tentar realizar 2 grandes operações ofensivas, na direção de Kramatorsk e em direção a Zaporizhia. Isso é evidenciado pela formação de reservas estratégicos, pelo acúmulo de equipamentos e munições em direções-chave, bem como pelo envio adicional de sistemas de defesa antiaérea e guerra eletrónica para esses locais. O que vai acontecer é determinado por apenas uma pessoa, Putin. Entenda, a Rússia é uma ditadura personalista, ou seja, é um Estado extremamente personalista e todo o restante do establishment pode querer uma coisa. Mas se Putin quiser outra, a opinião de todo o resto do establishment não terá nenhuma importância. No entanto, por mais que Putin queira algo, todos os seus sonhos provavelmente vão se chocar com a dura realidade dos acontecimentos no campo de batalha. A frente russa está desmoronando. Já em abril, o Kremlin não terá mais com o que avançar e o dinheiro está acabando. Isso já está sendo relatado pelos militares ucranianos. A transferência de reservas pela Rússia para perto de Slaviansk não indica uma ofensiva iminente, mas sim uma situação crítica no exército russo. As tropas russas são forçadas a empregar prematuramente as reservas da primavera para ataques na direção de Slaviansk. Se continuar assim devido à falta de soldados, até o verão os ocupantes só vão recuar. Já agora, em fevereiro, eles são obrigados a transferir reservas de setores vizinhos da frente para a direção de Slaviansk. E o que estava previsto para a primavera, por isso em abril, pode ser que já não haja ninguém para avançar em direção a Slaviansk. Além dos soldados e equipamentos, o Kremlin, nos últimos meses, também tem sofrido com a falta desesperada de dinheiro para recrutar cada vez mais levas de carne de canhão. Na Rússia, na verdade, começou uma crise bancária. É verdade que, por enquanto, está em uma forma latente, mas ainda assim, já de acordo com dentro do sistema de coordenadas deles, daqueles parâmetros que eles usam, isso, em princípio, já é uma crise bancária. Mas o Kremlin, mesmo assim, não desiste e continua impiedosamente sacrificando seus soldados na linha de frente. Sem ter sucessos notáveis no trecho de Zaporizhia até Pokrovsk, o exército russo pressiona nas regiões de Sumy e Kharkiv. O inimigo se consolidou ali em novos trechos na fronteira, às vezes até 4 quilómetros dentro do território ucraniano. A isso, nossos defensores respondem com ataques precisos contra a concentração dos ocupantes. É assim que a aviação ucraniana realiza poderosos ataques contra os pontos de apoio dos grupos de assalto inimigos. E aqui as forças armadas da Ucrânia já estão cortando a logística russa na direção de Konstantinovka. O inimigo perdeu de uma só vez 7 de suas buchankas, 2 carros de passeio e pelo menos 3 soldados. Menos um abrigo e 2 canhões inimigos foram contabilizados pelos combatentes da unidade Shadow nas últimas 24 horas. Os ocupantes também sofrem perdas diárias devido aos ataques de nossas unidades em Oleshki. E o que você acha do trabalho dos soldados das forças especiais do grupo tático Revanche da Legião Internacional da GUR?
Os batedores destroem completamente a infantaria russa e seus abrigos, além de atingirem canhões e lançadores de foguetes inimigos na região de Stepnogorsk, no Oblast de Zaporizhia. E este alvo, raro para as Forças Armadas da Ucrânia, foi conquistado pelos soldados da 14ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia. Como os aerorecnadores ucranianos constataram, o complexo robotizado transportava morteiros e munição para o inimigo, pelo que acabou sendo destruído. Essa precisão e coordenação do trabalho das Forças Armadas da Ucrânia aterrorizam os generais do Kremlin. Eles literalmente não sabem o que fazer a seguir. O exército deles já está pela segunda vez batendo seus próprios recordes de mortalidade. Em janeiro de 2026, a Federação Russa novamente perdeu mais soldados do que conseguiu mobilizar. Como ficou sabido, durante o mês passado chegaram ao exército russo cerca de 22 mil recrutas. Ao mesmo tempo, as perdas confirmadas dos ocupantes somaram mais de 30.500 pessoas. Enquanto Putin e seu exército estabelecem recordes de perdas, as Forças Armadas da Ucrânia apresentam resultados recordes na destruição de drones inimigos. Assim, as forças de defesa no mês passado atingiram os mais altos índices de destruição de Shaheds. E mesmo que pareça cena de um filme de ação de Hollywood, é exatamente assim que nossos defensores atuam. Um helicóptero das Forças Armadas da Ucrânia, armado com uma metralhadora M134 minigun, faz o seu trabalho. Sensação. Escudo escandinavo para a Ucrânia. O céu está sendo trancado a 7 chaves. A sentença foi dada aos Shaheds. A Ucrânia recebe sistemas letais. Suécia. Dinamarca investiu bilhões para eliminar os drones russos. Radares, defesa aérea e a contagem para o lançamento. Confira os detalhes. Isso sim é notícia. A Ucrânia receberá já nos próximos 12 meses as primeiras baterias antiaéreas Trident Mark II destinadas à destruição de drones de ataque do tipo Shahed. O fornecimento dessas instalações antiaéreas únicas foi financiado pela Suécia e Dinamarca no âmbito de uma iniciativa conjunta para reforçar a defesa antiaérea ucraniana, com um valor total de cerca de 226 milhões de euros. Isso foi anunciado em uma coletiva de imprensa conjunta pelos ministros da defesa dos dois países, Paul Johnson e Troels Lund Poulsen. O Trident Mark II é um moderno sistema antiaéreo da BAE Systems. Ele é baseado em um canhão Bofors de 40 mm, capaz de atingir alvos aéreos a uma distância de até 12 a 13 km, com uma cadência de tiro de 200 a 300 disparos por minuto. A própria instalação é montada sobre um caminhão civil Scania com tração 6x6, o que garante a possibilidade de implantação rápida utilizando estradas comuns. O uso de munições programáveis Bofors 3P permite destruir drones, mísseis de cruzeiro e helicópteros com alta precisão, criando uma nuvem de estilhaços diretamente à frente do alvo. Este é um dos elementos da defesa antiaérea em geral que hoje será desenvolvida em nosso país. Não se trata de uma arma milagrosa, é claro, mas é um armamento bastante eficaz, pelo menos de acordo com suas características tático-técnicas, que realmente nos ajudará a abater alvos aéreos inimigos no chamado espaço aéreo baixo. Ou seja, estamos falando de Vants do tipo Shahed ou Geran, respectivamente, e também do Gerbera. A mídia informa que a fabricação de um Trident Mark II leva cerca de 15 meses e parte dos complexos destinados à Ucrânia já está em produção. Espera-se que esses sistemas antiaéreos se tornem uma solução relativamente econômica e eficaz no combate aos drones russos. Este é um dos elementos daquela defesa antiaérea que está sendo modernizada atualmente em nosso país. É evidente que esses elementos hoje compõem tanto o combate direto aos próprios drones por meio de armamento clássico, ou seja, inclusive com os sistemas antiaéreos sobre os quais estamos falando. Isso inclui também equipamentos e armamentos antimísseis. Além disso, há o uso de drones interceptadores e grupos móveis de fogo. Na véspera, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, anunciou a criação de uma cúpula ucraniana antidrones. Por ordem do presidente, estamos mudando a abordagem para a defesa do espaço aéreo. A transformação de um sistema assim não acontece em poucos dias, mas é preciso começar já hoje para, no final das contas, resolver essa questão. Nossa tarefa é construir uma cúpula antidrones sobre a Ucrânia, um sistema que não reage depois do fato, mas destrói a ameaça ainda no ar. Segundo Fedorov, a cúpula antidrones não é sobre o futuro, é sobre a sobrevivência hoje e a possibilidade de desenvolvimento da Ucrânia mesmo durante a guerra.
Portanto, não se trata de uma cúpula israelense, tampouco do futuro domo de ouro de Trump. Se ele existirá ou não, obviamente, é uma questão para os americanos, não para nós. Hoje, de fato, em primeiro lugar, a área do nosso país é muito grande, o número de objetos que precisam ser protegidos é muito grande, mas, consequentemente, o principal é a segurança das pessoas. E hoje, de forma muito ativa, está sendo aprimorado o elemento de inteligência artificial, consequentemente, nesse trabalho de instrumentação. Devemos justamente construir, se não uma cúpula de defesa antiaérea sobre o nosso país, pelo menos nos proteger ao máximo de tudo aquilo que vem voando do lado da Federação Russa. Nenhum país no mundo tem tanta experiência em combater ataques aéreos quanto a Ucrânia. Todos os dias e todas as noites, nosso país é atacado por centenas de drones inimigos. Em 2025, a Rússia lançou contra a Ucrânia até 100 mil Shaheds e outros tipos de drones. Por isso, é necessário construir um sistema que funcione não de forma pontual, mas em todo o território do país. Trata-se de uma defesa escalonada, não é? Digamos assim, para que as pessoas entendam tecnicamente, não é como se fosse uma cobertura sobre o país, certo? É realmente como uma espécie de cúpula, como todos imaginam, como se fosse um guarda-chuva, não é? É justamente disso que estamos falando, de uma defesa escalonada. Ou seja, isso envolve o trabalho da aviação leve, da aviação pesada, da aviação militar, inclui também os drones interceptadores, que mencionei como um elemento, o uso clássico dos sistemas de defesa antiaérea e, consequentemente, a atuação no espaço aéreo. É exatamente isso que a aviação faz, destruir alvos aéreos. Isso é o trabalho terra-ar. O primeiro passo para proteger o céu ucraniano já foi dado. O trabalho conjunto do Ministério da Defesa da Ucrânia e da empresa SpaceX bloqueou o funcionamento dos terminais Starlink para os russos. Os ocupantes reclamam em massa da impossibilidade de restabelecer a comunicação e dizem que isso afetará a coordenação das ações do inimigo em toda a linha de frente. E isso é só o começo. Então, aí na Rússia, não fiquem tranquilos. A defesa ucraniana não enfraquece e está pronta para responder a qualquer momento. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, acompanhe a próxima edição.